Olá, mais uma vez aqui para falarmos um bocadinho sobre a palavra de Deus. Hoje vamos realmente falar sobre a palavra, porque eu quero conversar um bocadinho sobre a importância que a Bíblia pode ter na vida de um cristão. E eu digo pode porque nem sempre tem. A Bíblia será importante na nossa vida se nós dermos espaço para isso acontecer. Eu explico. Se nós colocarmos a Bíblia na nossa casa, fechada ou aberta, não importa, num compartimento qualquer, e ela ficar lá, ela não vai ter oportunidade de influenciar a nossa vida. Nós sabemos que ela não age por si só, como é óbvio, porque é um livro, porém, a palavra que ela contém, se lida, se entendida e se praticada, pode fazer toda a diferença. Porque nos aproxima daquele que nos criou e que tem todo o poder para agir a nosso favor. Não é? Nós sabemos que a Bíblia, apesar de ter sido escrita por homens, foi inspirada por Deus. Foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E então, nessa perspectiva, quando nós formos ler a Bíblia, convém sempre pedir a Deus sabedoria, pedir discernimento, para que nós possamos lê-la com o mesmo espírito que a inspirou, ou com o mesmo espírito que inspirou a sua escrita. E ao fazer isso, nós teremos ocasião de conhecer aquele que nós dizemos servir, aquele que nós dizemos amar. Porque não dá para servir alguém, não dá para conhecer alguém que nós não conhecemos. Então é preciso que nós desenvolvamos o hábito de ler a Bíblia, de preferência com regularidade, eu diria mesmo diariamente, ler, meditar e praticar aquilo que ela nos diz. Porque muita gente lê a Bíblia, até sabe muitos versículos e capítulos bíblicos, mas não pratica. Tiago, no seu primeiro capítulo, nos versículos 22 a 24, diz assim: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Esse texto se refere a uma fase da vida do homem onde os espelhos não eram propriamente algo acessível a toda a gente. Então, quando Tiago diz aqui que esse homem, depois de olhar para o espelho, sai de perto do espelho e esquece a sua aparência, é porque raramente naquela altura as pessoas tinham acesso a um espelho. E depois que tivessem acesso a ele, até voltar a ter, corriam o risco de esquecer o aspecto da sua face, porque não conseguiam olhar para um espelho e rever a sua face com regularidade. Então, se você ouve a palavra, mas não pratica, se não medita nela, ela não fica, ela não se torna familiar a ti. Da mesma forma que os rostos desses homens, na altura em que isso foi escrito, não lhes era familiar, porque eles não tinham possibilidade de ir vendo com regularidade para o seu próprio rosto. Ora, a palavra de Deus é suposto alimentar a nossa vida espiritual. Nós comemos todos os dias, várias vezes ao dia, para manter o nosso corpo forte. Então não há motivo para nós pensarmos que o nosso espírito... Peço desculpa por esse barulho, vou tirar aqui o som. Não há motivo para nós acharmos que o nosso espírito vai se manter forte se nós não o alimentamos. Para que tenhamos um relacionamento pessoal e íntimo com Deus,
nós precisamos conhecer a sua palavra. E há um outro aspecto, é que se nós não lemos a palavra de Deus, se nós não sabemos com que Deus nós nos relacionamos, como é que somos capazes de analisar e de verificar se aquilo que é dito pelos outros a nós sobre Deus é ou não é verdade? Muita gente hoje, infelizmente, anda refém de aventureiros que se dizem servos de Deus, exatamente porque não conhecem nada da palavra. E então aceitam tudo o que lhes é dito como se fosse verdade. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, Paulo chama a atenção dos Efésios dizendo assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça da igreja, ou seja, Cristo. Bem, eu falava aqui há bocado de aventureiros. O Paulo fala aqui de astúcia. Vai acabar dando no mesmo. Pessoas que se aproveitam da falta do conhecimento da palavra, que infelizmente muitos cristãos ainda têm, e que vão fazendo o que lhes dá na telha. Muitas vezes até citam a palavra, mas distorcida, e vão levando muita gente na conversa. Então, nós precisamos, se somos ou se queremos realmente ser cristãos, definitivamente nos familiarizarmos com a Bíblia. Ler e reler. E se não percebemos, pedir o discernimento do Espírito Santo. É claro que os líderes espirituais existem para nos ajudar nessa caminhada. Mas não podemos nos imiscuir da nossa responsabilidade, que é de fazermos a nossa parte nisso. Jesus Cristo em Lucas 11:28 diz: bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Ora, nós só podemos obedecer a alguma coisa se a conhecemos, se a compreendemos. Como é que eu vou como é que eu vou obedecer a uma palavra que eu não conheço? O Salmo 1, do versículo 1 ao versículo 3 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Mas essa é a parte que me interessa, o versículo 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. E agora vem a consequência do facto de esse homem ou essa mulher ler, meditar e ter a palavra como seu sustento. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que faz prospera. Estamos aqui a falar a nível espiritual, mas naturalmente depois isso transborda para a nossa vida física. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Quando nós estamos em harmonia, quando nós estamos em sintonia e em intimidade com Jesus Cristo, não estou a dizer que não vamos ter problemas, porque isso faz parte. Ele próprio disse: no mundo tereis aflições.
Mas não temam, porque eu venci o mundo. Então, a ideia não é que nós, conhecendo a palavra, vamos deixar de ter problemas. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que a nossa caminhada com Cristo, na nossa caminhada com Cristo, o conhecimento da palavra de Deus é fundamental. Porque o nome cristão significa seguidor de Cristo. Como eu dizia há bocado, não é possível eu seguir alguém que eu não conheça. Jesus Cristo disse: se queres ser meu discípulo, nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Ele é o líder. Mas eu tenho que saber o que o líder quer que eu faça. Eu preciso conhecer quais são os pensamentos do meu líder, quais são as vontades do meu líder, quais são as recomendações do meu líder. Eu preciso conhecer as promessas que Jesus Cristo tem para a minha vida. Como é que eu posso reivindicar uma promessa que Jesus Cristo fez se eu não a conheço? Como é que eu posso seguir uma recomendação que Jesus Cristo deixou, se eu não a conheço? A palavra de Deus, quando nos fala das batalhas que nós temos, eu dizia há bocado que a vida do cristão não é só bonanças, também tem períodos difíceis. Em Efésios, capítulo 6, de 12 a 17, a Bíblia nos fala da armadura de Deus, dos vários componentes que nós podemos usar para combater no mundo espiritual. A palavra é citada ali como sendo a espada do Espírito. Forte. E como se fosse para complementar isso que eu acabei de dizer em relação à espada do Espírito ser a palavra de Deus, quando Jesus foi tentado no deserto, foi a palavra de Deus que ele utilizou para vencer o Satanás. Até porque o Satanás também usou a palavra. Por isso é que eu dizia há bocado que ter a Bíblia aberta num determinado livro qualquer, o Salmo 91, ou seja lá aquilo que for, não vai afugentar o diabo, até porque foi exatamente o Salmo 91 que ele citou quando ele quis tentar Jesus no deserto. Então tenhamos isto em conta. Eu espero que, depois de todos esses textos que eu aqui citei e desses motivos que eu aqui falei, depois de tu visualizares esse vídeo, tu que dizes que és cristão, tenhas uma melhor compreensão da importância que a leitura, a meditação e a prática daquilo que a Bíblia nos sugere, a importância que isso pode ter na tua vida e na vida de todos nós, como é óbvio. A minha oração agora no final é que o Espírito Santo de Deus possa nos dar a sabedoria e o discernimento que nós precisamos para compreendermos essas verdades e, sobretudo, praticá-las no nosso dia a dia. Isso vai nos ajudar a crescer, a amadurecer e a não estarmos sujeitos, como diz aqui Paulo aos Efésios, a todo vento de doutrina. Chega um e diz: eu tenho uma revelação nova de Deus. Segue. O outro: Deus me disse isso, disse aquilo. Segue. A Bíblia diz que só existe uma doutrina. O próprio Paulo disse que se ele mesmo voltasse para a igreja um dia e pregasse um outro evangelho diferente daquele que Cristo o tinha indicado, que ninguém deveria dar ouvidos. Porque só existe um evangelho. Tudo o resto é lixo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja